Boa tarde. A Iris está ansiosa hoje. Não é que você demorou. Ela fica ansiosa. Eu gosto que você comece. Hoje no almoço ela estava ansiosa também. Derrubei tudo. Ela está muito ansiosa, ela. Boa tarde. Prazer enorme estarmos juntos. Mais uma quinta-feira. Quinta para falarmos de coisas boas, sobre o Evangelho, sobre curar a ansiedade. E não é ansiedade não, só que é angústia, emoção. angústia. Não tem angústia não. É emoção de estar aqui. Muito ansiosa. Com os meus ouvintes, com você. Queria que eu ultrapassasse todo mundo no trânsito. Não tá boa, não. Não tá muito boa, não. Ai, meu Deus. Quem não te conhece, que te compre. Boa tarde, queridos ouvintes. Era um prazer enorme estar aqui com vocês em mais um Quintas do Evangelho. O tema de hoje é um tema que a gente se pergunta muito. É um tema que fala sobre até onde vai o limite do espírito e da carne. Quando Jesus fala assim, a carne é fraca, será que então algumas questões, alguns erros que a gente comete, a gente ia cometer mesmo? Não tinha como resolver? Ou será que um espírito disciplinado consegue superar a exigência da carne ou as limitações que a carne às vezes nos impõe? O que vocês acham, hein? O que você acha, Hernani? Vamos ver o que Paulo de Tarso, no Palavras do Mestre, nos inspira. Palavras do Mestre. Essa epístola é do Gálatas, capítulo 5, e eu vou começar com o versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com os outros, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo dele. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. E aí, Hernani? Você é bom nisso, hein? Esse que é o problema. Essa é a sua passagem, essa é a sua palestra. Não é, esse é que é o grande problema, né? Eu, em respeito a todo mundo que vai das minhas palestras, assiste meus vídeos, sabe a minha posição sobre essa evolução, é tão distante, né, dessa visão, na minha percepção, né, científica, de que o Paulo coloca, apesar de estar 100% verdadeira. O que ele está falando, né, era a luta dele interna, era a luta espiritual da época de um planeta primitivo, entre a carne e o espírito, que na visão dele e do que acontecia naquela época, e ainda acontece, dependendo do nível espiritual da pessoa e de compreensão, ela é verdadeira. É uma disputa diária. Mas é muito mais profundo do que isso e mais inteligente do que isso. Então traz pra gente. Não vai dar, talvez não dê tempo, mas eu, em respeito a todos que assistem minhas palestras, que sabem a opinião e concordam, né, com o que eu digo e com o que eu demonstro logicamente com o Espiritismo, eu vou fazer um preâmbulo sobre isso, né?
Todos nós, espíritos no universo, vamos sair do planeta Terra, independente se tivesse esse corpo aqui hominal, né, onívoro, mamífero, com as dependências que tem, que Paulo cita muito bem ali, sexuais, de ambição, etc., independente de qual fossem as características biológicas do corpo que você tenha no universo. Quando você sai da natureza, que você faz parte de uma essência divina, por isso que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, num primeiro momento, a coisa mais importante para aquela energia, que não é um espírito ainda, é se tornar um espírito. Quer dizer, saindo da natureza, do reino mineral, como vocês quiserem chamar, porque no universo não é mineral, né? Saindo da natureza, a coisa mais importante é eu preciso torná-lo uma individualidade, com opiniões próprias, com livre-arbítrio, com CPF, com RG, com nome, com características que vão dar individualidade eterna para aquele ser. E ele precisa se tornar um espírito. E para você sair da natureza, a única oportunidade que você tem é você habitar corpos que têm DNA, que vão te dar inteligência orgânica, que vai te levar ao futuro a opiniões e diferenças espirituais que vão te dar uma inteligência moral. Porque a inteligência moral ela só existe quando você é uma individualidade. Enquanto você faz parte de um todo, né, nos instintos animais, nos instintos, né, nas condições genéticas vegetais, você faz o que o meio manda você fazer. Você não toma decisão. Então não há nenhuma inteligência moral ali. É apenas orgânica. Então, para você sair da natureza e se tornar uma individualidade, você precisa desenvolver essas capacidades orgânicas e intelectuais para tomada de decisão, para se sentir, se reconhecer como um ser único, diferente dos outros seres do resto do universo. Então, até esse momento, a coisa mais importante para a energia que vai se tornar espírito é desenvolver o ego. O que é o ego? É o ego de você se conhecer, querer as coisas para você, de você disputar as coisas e se reconhecer diferente dos outros. Então, independente de onde você estivesse no universo, as condições do ego quais são? De querer as coisas para você. De querer ser o melhor, o mais bonito, o mais inteligente, o mais capaz, o mais suscetível. Os animais não são assim, não é o mais forte que prevalece, não são as condições de organização, né, da sociedade animal que eleva uma sociedade sobre a outra. Então, até aquele momento na natureza, a carne estava, ou aqui no planeta Terra, a carne, as condições orgânicas, as condições genéticas estavam te levando a você se tornar um ego, um ser único, diferente dos outros. É lícito naquele momento. Mas no dia que você se torna um ser diferenciado e distante dos outros, aí que começa a sua grande batalha, que é diminuir esse ego, porque agora não tem mais importância, você já sabe o que você é. Você precisa desenvolver as suas características de qualidades morais para desenvolver o seu self. O que é o self? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, é isso. Então, porque a carne que te atrapalha, a carne... De fato, quando ele fala dessa forma, porque era o que atormentava ele, o que levava ele ao problema, o que leva muita gente ao crime, às dores, às dificuldades, é verdade. Só que é uma verdade que você precisa passar por ela, senão você não vai se tornar uma individualidade nunca. Porque até aquele momento o importante era se tornar o ego. Por isso que Jesus, quando vem, ele vem com uma visão completa. Você vê que os discursos de Jesus são completamente diferentes do Paulo. Ele não fica traumatizando a carne. Ele diz, pare de julgar. Pare de julgar o outro, porque com a mesma intensidade que você julga o ato do outro, se você tiver cometido, você vai julgar a si mesmo. Mas nessa encarnação não cometi, mas na anterior provavelmente você cometeu. E aí a tua culpa está onde? No seu espírito, né? Está intimamente ligada. Aí vem a bala perdida, vem a doença grave, vem um problema familiar que você não sabe de onde vem. Então, na verdade, o problema aqui não é o espírito versus a carne, ou a carne levando o espírito ao erro. É as condições genéticas que te tiraram da natureza como um ser energético apenas, para se tornar uma individualidade com livre-arbítrio e posições e opiniões pessoais que foram desenvolver o seu ego, que é o seu orgulho e seu egoísmo,
que são as grandes chagas que o Espiritismo traz. A partir daquele momento, você tem que combater essas chagas, que até então eram importantes para você se tornar um ego, né? O orgulho e o egoísmo, e desenvolver o seu self. O que é desenvolver o self? É desenvolver a caridade, é o amor, é a empatia, é a preocupação com o outro, é a preocupação com o ambiente, é a preocupação com a vida das pessoas, da sua família. Essa é a grande disputa agora. É a mudança moral do que você tinha até então, que era a sua sobrevivência no reino animal, né? Para o desenvolvimento da preocupação com o outro. É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É isso o resumo. Só que hoje a gente já tem uma condição, graças ao Espiritismo, graças às outras religiões que estudam, né, o desenvolvimento do self versus o ego, né? Divaldo Franco era um mestre sobre isso. A gente fala muito sobre as opiniões pessoais, as opiniões políticas, as psicografias do Divaldo Franco, etc. O grande objetivo de Divaldo Franco era mostrar para a humanidade, e vai ser demonstrado cada vez mais, a diferença do ego versus o self. O que são características egocêntricas, individualizadas, né, ligadas ao orgulho e ao egoísmo, e o que são características da caridade, do amor, da preocupação, da empatia, do self, que é servir ao outro, servir ao próximo, servir à sua família, servir ao planeta, servir ao universo, servir a Deus, que é uma característica de Jesus. E você percebe isso claramente nos discursos, nos sermões, no posicionamento de Jesus versus Paulo de Tarso e outros espíritos que não chegavam nem perto do que Jesus conseguia. Se João Batista, que era o maior dentre os espíritos encarnados, nascidos de mulher no planeta, não chegava nem próximo do menor de onde Jesus veio, imagina o resto. Então é esse o ponto só. É verdadeiro o que Paulo fala? Sim, na realidade dele, na nossa realidade de não compreensão ainda dessa evolução espiritual, é. Mas não é o grande problema da evolução. O grande problema é desenvolvimento moral. É ter características que você precisa desenvolver para vencer o seu ego, o seu orgulho, a sua vaidade, né, o seu egoísmo, e passar a preocupação para o outro, para o próximo, para o planeta, e aí você desenvolve sua característica espiritual. Esse é o ponto. Só fiz esse preâmbulo todo porque quem segue minhas palestras e os seminários sabem os detalhes de tudo isso, né? Dessa caminhada, dessa complicada caminhada da evolução. É quase um seminário. É quase um seminário. Agora vamos falar sobre Paulo e falar das coisas normais que cabem dentro dessa passagem, né? Vamos lá, meus irmãos, eu queria... essa passagem, ela me despertou uma coisa muito interessante, eu queria dividir isso aqui com vocês, vamos ver se vocês concordam comigo. Ele diz assim: pois a carne é contrária ao espírito, e o espírito é contrário à carne. Por que isso? Eu fiquei martelando isso quando eu li a primeira vez. Por que o espírito seria contrário à carne, se a carne é tão necessária para a nossa evolução? E por que a carne seria contrária ao espírito, se ela depende do espírito para continuar viva? E aí, analisando essa passagem de Paulo, eu comecei a lembrar de questões muito importantes nas psicografias. Várias psicografias que a gente às vezes recebe, a pessoa que recebe a psicografia de um pai, de um ente querido, começa a duvidar, porque fala assim: nossa, papai não falaria isso, papai falaria que ele precisa me ajudar, papai falaria que aquilo deveria ter ficado para mim. Começa a buscar um papai terreno. E o papai no plano espiritual é um papai espírito, que tem uma visão amplificada do que é a realidade. Então, quando Paulo coloca isso aqui dessa forma, o espírito é contrário à carne e a carne é contrária ao espírito, é porque o que o espírito mais quer quando ele recupera a sua individualidade, quando ele entende o que está acontecendo, é se libertar da carne. E o que a gente mais quer quando a gente está encarnado é permanecer na carne. Então, nós fazemos tudo o que a gente pode para continuar na carne, e isso está certo, porque a gente precisa evoluir, precisa desse tempo. Mas o espírito liberto, ele sabe a felicidade que é estar vivendo no plano espiritual. Muitas vezes a gente fica assim: nossa, mas ele morreu tão jovem. E aí ele está ótimo, melhor do que ele estaria se ele estivesse aqui, passando por todas as vicissitudes que nós estamos passando no dia a dia. Você acorda, dificilmente a gente acorda e está tudo bem. Isso é raro.
Pensa na nossa vida. A gente acorda com uma dor no olho, a gente acorda com uma dor nas costas, a gente acorda com frio demais, com calor demais, a gente acorda com problema demais. Imagina chegar no plano espiritual, se você estiver num lugar bom, óbvio, eu não estou falando aqui de quem está no umbral, mas se você está no plano espiritual, podendo estudar, podendo trabalhar, você não sente frio, não sente calor, não sente... Você está ali voltado para a sua evolução, perto daqueles que você ama, que já retornaram ao plano espiritual. Tem alegria maior do que um pai chegar no plano espiritual e encontrar o filho que ele achou que nunca mais ia ver? Então, quando ele diz assim, olha, o espírito quer o contrário da carne, é porque o espírito quer a liberdade. O espírito quer estar livre, quer estar no plano espiritual, estudando, evoluindo. E quando você está na carne, você não entende essa percepção. Quando você está na carne, você quer continuar na carne. E você quer os prazeres que a carne está te dando ali. Mas sabe de onde vem essa vontade de querer continuar na carne? Você aprende com o instinto animal. Sim, e a preservação da espécie. Da preservação da espécie. Então você vem aprendendo desde as primeiras passagens nos instintos animais, pelo código genético, e cada animal tem uma preservação diferente. Né? Então, quando você está no plano espiritual e você entende o que está acontecendo no plano espiritual, você vai olhar para a sua filha, para o seu filho que você deixou lá, com outra visão. Ele não precisa dessa herança, ele não precisa disso. Essa doença aqui está expurgando. Você olha aquele sofrimento de outra forma. O que você enxerga como sofrimento, às vezes ele nem enxerga. Olha, ele está crescendo muito, a vaidade está tomando conta dele, a ambição está tomando conta dele, ele tem risco de cair. Isso para você que é espírito e é pai no outro lado, você diz, caramba, né? Estou preocupado com ele, porque eu sei que ele já caiu assim em outras eras. Quando você está no plano espiritual, você não tem frio, não tem fome, não tem sede, não tem desejo sexual. Você está ali estudando, imerso, se você estiver numa colônia que já foi resgatado, numa energia, né, benéfica, que quando cai a vibração vem sempre um espírito amigo, levanta. Você está ali protegido. E você acha que quando você chegar na carne, não, agora eu entendi, agora eu vou fortalecido, não, me dá isso aí, me dá essa lista aí de coisas que eu tenho para resolver, vai dar tudo certo. Mas sabe por que isso acontece também? Vou te dar uma outra importante visão para todo mundo pensar. Cheio de dica hoje. Cheio de dica, por quê? Porque no plano espiritual, o tempo passa muito mais devagar do que aqui. Então, por exemplo, você é uma doença aqui na Terra de 10 anos sofrendo, lá no plano espiritual, o cara está olhando em uma semana. Aí o filho dele que está aqui encarnado para expurgar aquela doença, aí ele fala, pô, mas daqui a uma semana ele vai estar expurgado. Para ele, uma semana. Que está vibrando não quase para quem está aqui 10 anos. Para quem tem que ficar 10 anos, 15 anos, 20 anos, esse é o problema. Sentimento. É outro sentimento. Então, quando eu discuto com meus mentores sobre isso, porque é fácil você falar quando está com o tempo a seu favor, né? Porque se o cara está na vibração quase da velocidade da luz, ele para o tempo. Igual o astronauta que vai e volta, já passaram aqui anos. Por né? isso que o James Webb, quando pega a formação do universo, que ele achou que era o Big Bang, de 13 bilhões de anos atrás, descobriu que não era. Óbvio, o tempo para Deus é completamente diferente. Pô. Completamente. Praticamente não passa em relação à Terra. Quando você está no plano espiritual, você senta para tomar um café... Já acabou ali. Já teve um filho, 15 anos de guerra. 3. Isso aí, uma guerra que começou, passou 15 anos, acabou. Dependendo de onde você está no plano espiritual, quanto mais alto, maior a vibração, menos o tempo passa. A velocidade da luz é 0. É a nossa referência, né? Então, o que acontece? Essa briga da carne com o espírito é em relação a isso. Quando você começa a entender... Você encarna. E aqui você tem frio, tem sede, tem fome, tem desejo sexual. Você começa a querer passar esse tempo aqui com o maior número de gozos, se a gente pode chamar assim, que você puder. Né? Com as belezas, com os cheiros, com os aromas, com a gastronomia, com... Tem gente que eu costumo falar, eu vou pedir perdão no minuto 0 aí para quem come aquele foie gras, aquele patê de fígado de ganso, vou pedir perdão. Eu como. Perdão, mas eu acho absurdo. Eu que não como carne, mas porque eu tenho pena dos animais, imaginar
que um animal ele vai ficar ali preso para engordar um fígado para servir ao meu paladar. Desculpa, mas eu acho ali que... E os animais confinados também? Eu também acho, por isso que eu não As como. vitelinhas. Eu também acho. Mas assim, sem querer julgar, não estou julgando, é um sentimento meu, mas aquele em especial, que a vida dele é só para aquilo, né? E de uma forma muito agressiva, onde ele é preso e torturado, aquilo ali acaba comigo. Ele é torturado? Imagina, ele não pode andar, não pode se mexer, ele tem que desenvolver uma doença para que você possa saborear e, enfim, desculpa, estou pedindo perdão no minuto zero, inclusive meu marido e minha filha, Clarinha que adora, eu não sou tão... São eu dois, como, mas não sou... Mas eu fico assim, não consigo, é difícil até para mim. Então eu fico imaginando que a gente quer todos os gozos dos prazeres, da gastronomia, né, da liberdade, da libertinagem. Só que isso tudo corrompe você, porque você vai ter que responder por tudo isso. E não adianta, pelas vidas, né, pelo sofrimento, por tudo que você causa. Às vezes parece muito pouco a se pagar quando você está aqui, o sofrimento que você causa a alguém. Às vezes você quer o marido da outra, por exemplo. E aquilo ali, ela vai refazer a vida dela, eu vou refazer. Quando está aqui e você começa a pensar na destruição daquela família, no que você podia ter evitado, aí você já não quer mais esse compromisso, porque é aquilo que eu falo, a lei de reação, o traidor de hoje, ele vai ser o traído de amanhã. O traído de hoje foi o traidor de ontem. Isso de forma simples, mas existem outras complexidades aqui dentro. Então, quando você deseja muito alguém ou alguma coisa e que vai causar um estrago, uma infelicidade para outra pessoa, para o planeta, para a humanidade, você tem que entender que as suas ações, ela tem um custo de responsabilidade. Na economia chama custo de oportunidade. O quanto você quer abrir mão de alguma coisa para conseguir outra. E quando ele diz aqui que o espírito é paz, alegria, mansidão, domínio próprio, ele está dizendo o seguinte, olha, não tem custo de oportunidade para desenvolver as coisas espirituais. Você só tem benemesse. Então ele está trazendo para a gente o que você conseguir construir dentro das aptidões do espírito, porque o amor é uma aptidão espiritual, a mansuetude é uma aptidão espiritual, a lealdade é uma aptidão espiritual. Quem é leal, ele não está leal. Quem é honesto, ele não está honesto, ele não está honesto. Tem uma frase de um livro, Esaú e Jacó, não é um livro religioso, Machado. É um livro do Machado de Assis que eu adoro, que ele diz assim, a ocasião faz o roubo, o ladrão ele já está pronto. Já nasce feito. Né? Ele já nasce, ou você é ladrão ou você não é. Se você tem a ocasião, você vai cometer o roubo. Porque tem um ditado, a ocasião faz o ladrão. Machado de Assis fala, a ocasião faz o roubo. E não o ladrão. O ladrão já nasceu pronto. Então, por quê? Porque a honestidade não é uma questão de ocasião. A honestidade é uma virtude. Então, quando você começa a desenvolver as virtudes, por mais que a carne seja dura, por mais que a vida seja dura, por mais que a prova seja dolorosa, você não vai sucumbir. É isso que Paulo está dizendo aqui. Viva pelo Espírito, porque o Espírito vai te redimir. Você não vai sucumbir, por mais difícil que seja aquela sua passagem. Por mais frio que você tenha, você não vai tirar o casaco do outro. Por mais fome que você tenha, você não vai tirar o pão da boca do outro. Que é uma virtude moral, né? Por mais desejo que você tenha, você não vai comprometer a vida conjugal de ninguém, nem a sua. Então, quando você vive pelo Espírito, e ele usa uma expressão aqui que eu acho muito interessante, pelo domínio próprio. Quando você vive pelo domínio próprio, ou quando você se esforça para evoluir em espírito, você vence essas mazelas que às vezes a carne nos impõe por todas essas questões aqui que o Hernani já falou. Mas já chegamos no comercial. Não sai daí que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa
Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre um tema que é o que é a carne. Será que a carne é fraca mesmo? Será que a gente erra e pode botar a culpa ali na pobre da carne? Na verdade, quando a gente fala de decisões, né? Quando a gente fala de erros, quando eu estou falando de evolução moral, quando eu estou falando do egoísmo, da inveja, do ciúme, aí eu acho que a gente pode ter a certeza plena e absoluta que isso é uma condição espiritual. Mas quando a gente está falando, por exemplo, da gula, será que não tem uma condição genética que pode estar influenciando aquele irmão, né? Uns a comerem mais, outros a comerem menos? Quando a gente fala de vícios, existem pessoas... o próprio Freud, ele aplicava cocaína nele mesmo, ele não entendia por que as pessoas ficavam viciadas, porque ele não tinha a genética necessária, né? E ele aplicava como estudo científico, não era para... A época inteira a cocaína era considerado mais droga, né, científica do que depois que foi pro vício, né? Ópio também. Então, a gente precisa tratar, né, algumas questões e diferenciar, que Paulo não tinha essas informações na época. Eu até estava brincando com o Hernani que eu fiz um exame genético, porque eu sempre tive muita curiosidade por conta da minha tia ter Alzheimer, e eu fiz um exame genético, né, esquece tudo. Para saber sobre os meus genes. E aí eu descobri nesse resultado que eu tenho um gene do guerreiro. Eu falei, cuidado comigo, hein? É um gene que muitos psicopatas têm. Eu espero que o espírito já tenha dominado esse gene. Mas a genética, ela está mostrando a gente que nós temos mais influências. Nós temos o espírito, que é o nosso carro-chefe, é quem vai tomar as decisões, mas a gente tem o meio e tem a genética. Então, se você pegar um ótimo espírito e colocar no meio ruim, ele não vai ter o aproveitamento que ele teria se esse ótimo espírito estivesse no meio bom. E vice-versa. Se você pegar um espírito ruim no meio ruim, ele vai ficar ainda pior, né? Ele vai virar um criminoso mesmo. Vai virar, mas se você botar ele num meio melhor, pode ser que você consiga tocar aquele coração, dar o ensinamento que ele precisa e melhorar ele em alguma coisa. E durante a nossa vida a gente passa por esses momentos, né? Na infância você consegue manipular mais, você consegue trabalhar mais, influenciar mais, seria a melhor palavra. Espírito que sim. Depois que está adulto já é mais complicado. Então, eu hoje não dei telefone, não dei nada, gente, tô péssima hoje. Ansiosa hoje. Eu não tô ansiosa, eu não sei de onde você tirou isso. Tá. Só porque eu derrubei a couve-flor dele, gente. Vocês querem saber o motivo disso tudo? Não, ela derrubou, que eu nem tava querendo. Eu vou contar aqui como é que tá ansiosa? Vou contar. A Adri fez uma couve-flor maravilhosa, diferente, assada, com páprica deliciosa. E eu falei, você quer, Hernani? Na hora que eu fui botar no prato dele, eu joguei no chão. E eu falei que eu nem queria, mas ela foi pegar na marra. Eu joguei no chão e não tinha outra. E ele tá aí, nervoso. Não tô não, só tô falando que você tá ansiosa. Porque eu derrubei a couve-flor dele, eu vou fazer, amor, couve-flor pra você. A minha filha, a Clarinha, ela disse que sempre que vai fritar um ovo, lembra de mim. Porque a primeira vez que ela foi fritar um ovo, ela falou assim, ela era pequenininha, pai, meu sonho é fritar um ovo, aprender a fritar um ovo. Eu falei, você quebra aqui no cantinho da pia ou do fogão, vai ali na frigideira, mas ela ficou nervosa com o ovo quebrado na mão e jogou fora da frigideira. O que aconteceu com a couve-flor? Fiquei nervosa, eu ia botar no seu prato, joguei no chão. Ela jogou fora da frigideira, depois da frigideira, em cima do fogão. Olha, eu vou te falar, tava uma delícia aquela couve-flor. Mas eu não queria. Eu vou ter que fazer essa couve-flor pra você. Eu nem queria, não precisa não. Eu queria mandar um abraço para Gedalva Azevedo, boa tarde, casal abençoado. Kátia Reis, boa tarde, casal querido. Hoje é a melhor quinta-feira das nossas vidas, porque temos vocês e a doutrina. Olha que lindo, Kátia é um amor. Silvia Braga mandou um boa tarde, Valéria Fernandes também, Cris Duarte me mandou girassóis. Elizabeth, eu já botei todo mundo. Elizabeth,
Tomás Coelho, já botei todo mundo na irradiação, que Jesus te abençoe. O Ajean, eu lembro sempre dele, toda quarta-feira eu lembro dele da minha irradiação. Olha que lindo. Hoje vim com o intuito de agradecer a vocês pela dedicação e a paciência de ensinar os conhecimentos espirituais, principalmente para mim, que tenho pouco conhecimento. Nas minhas orações diárias, vocês estão incluídos por tempo indeterminado. Pedi a Jesus que transmita a vocês bastante conhecimento e sabedoria para que possa transmitir. Que Jesus abençoe vocês sem moderação. A Jean Andrade de Anchieta. É muito lindo, né? Nossa. Mário Sérgio sempre com a gente, mandou Quintas do Evangelho, é show de bola. Ditinha, boa tarde, primos lindo, como vocês estão inspirados, estou amando ouvi-los, gratidão, que Jesus abençoe, já dei o like, compartilhei o programa maravilhoso. Pedro Luiz do Valqueira, estou na escuta, gostando muito do programa, sorria, você está na Rádio Rio de Janeiro e no MAP, e na rádio, no Quintas do Evangelho. Luiz, nosso poeta, a propósito, é bom lembrarmos da oração de Francisco de Assis, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve a paz, é isso. Janete de São Gonçalo, estou na escuta, gostando muito do programa e do tema. Na minha opinião, quem é fraco não é a carne, o espírito, pois o espírito é quem comanda a carne. Abraço a todos. É mais ou menos por aí. Agora, peraí, deixa eu voltar aqui. Nós temos tantas mensagens, graças a Deus. Vera Lúcia Leite mandou um boa tarde. Clébia Chagas, boa tarde, amigos. Like 6, vamos ao estudo de Paulo de Tarso com o jovem casal, ela é do Recreio. Maria, boa tarde, Iris Hernani, Deus abençoe vocês, ligada em vocês. Sérgio mandou um boa tarde. Mário Sérgio mandou um boa tarde. Sérgio Mártir, boa tarde em mais um Quintas do Evangelho. Odilon Henrique Ferreira também está aqui mandando um boa tarde. Senhor Arione de Carvalho, boa tarde, Hernani, Iris e família. Obrigado pela oportunidade das boas palavras que vocês nos trazem, mostrando o bom caminho a todos nós. Que Deus continue abençoando a todos. Que bom ter conhecido vocês. Nossa, muito lindo. Lúcia Helena de Souza, Portugal, uma tarde de bênção e gratidão por estarmos juntos nesse dia de muita luz, ela é de Niterói. Valdec Boaventura, boa tarde, pessoal do MAP, da Rádio Rio de Janeiro, Iris Hernani, olha eu aqui mais uma vez. O programa está muito interessante, que bom, ele é de Realengo. Isabel Smith, já coloquei todo mundo na irradiação. Gratidão pelo programa, aprendo muito com vocês. Rose Barroso, todas as vibrações aqui eu já coloquei. Reinaldo Caldas, boa tarde, amigos da rádio. Deus abençoe a todos, bom trabalho. Vovó Danda, boa tarde, casal maravilhoso. Adoro ouvir vocês. Like dado, sinto uma paz em ouvir vocês. Gratidão. Nossa, muito lindo isso. Maria Betânia, boa tarde, amigos. Like dado, é um desafio muito grande vencer com equilíbrio a tantos momentos difíceis que atravessamos. A vida é um enorme desafio, que Jesus nos abençoe. Eu acho legal isso. A vida é um enorme desafio, mas quando a gente está vivendo em espírito, como Paulo nos orientou que fizéssemos, a gente consegue mais equilíbrio. Por isso que eu falo, não adianta estudar o Evangelho de Jesus só. A gente precisa estudar e trazer o Evangelho para dentro das nossas vidas. E não adianta a gente pensar assim, eu errei e agora eu sou a pior pessoa do mundo. Não, errou e agora levanta a cabeça e fala, Senhor, me bota no trilho de novo. É voltar. A gente precisa saber o caminho de volta. A gente precisa saber começar a acertar. É daqui para frente, esquece para trás. É sempre daqui para frente. Maria Régia, boa tarde, casal lindo de Deus. Agradeço a espiritualidade e toda a proteção que foi dada para minha netinha Eloá, que teve alta do Hospital Pediátrico de São Pedro da Aldeia. Graças a Deus, a gente colocou ela na irradiação, não foi? Fábio Lira, Cirlei Santos, olá, menina Iris e menino Hernani, colaboradores da rádio. Vim curtir, muita paz a todos. Rosimar Alves Lucas Guimarães mandou um boa tarde. Rosenilda Barroso também. Célia Monteiro, boa tarde, casal abençoado. Como aprendemos com vocês? Tânia Regina, boa tarde, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Casal top. Viu? A gente é top, Nani. Mara Lourenço, boa tarde, casal lindo. Tem dias como hoje que fica difícil acompanhar vocês, mas super vale a pena. Que esclarecimento é esse? Obrigadão. Ai, meu Deus, muito lindo. Marilene Melcide mandou um boa tarde.
Ariano Pinheiro mandou boa tarde. Maria do Carmo, boa tarde. As irradiações eu já coloquei. Peraí. E eu preciso falar do... Tem muita Emmanuel. mensagem ainda. Mas deixa eu falar do Emmanuel. Se eu não falar do Emmanuel, aí depois brigam comigo, né? Que é a carne. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos frequentemente nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tomar posições mais acessíveis às lições do Evangelho. O próprio mestre figurou que o espírito como elemento divino é forte, mas que a carne como expressão humana é fraca. Entretanto, o que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico, e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensado? Naturalmente, esses fluidos, reunindo-se, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Isso aí. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos configurá-lo como a casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente. Habitação essa que tornará as características boas ou más do seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos alvitantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor nunca foram da carne. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Emmanuel já vem mais próximo do que eu falei, né? Ali dá uma chamada, né? Que Paulo coloca tudo na conta da carne. Não coloca tudo, mas dá uma importância muito maior do que ela tem de fato. E Emmanuel já vai dar um passo mais importante. Eu não sei quando foi isso, mas isso é século XX, né? Meados do século XX, né? Ele já... 1950, 40 e pouco, acho que... E ele já coloca uma coisa interessante, né? Que é o perispírito. O perispírito que você traz de outras encarnações, porque você já aprendeu a encarnar num corpo humano, que é o que eu falei, você vai encarnando em animais, né? E até aprender a encarnar nos primatas e num corpo humano. Então você traz um perispírito que vai formar, através das células de papai e mamãe e do código genético, o corpo biológico que você tem. Então Emmanuel, ele dá uma temperada nisso. Ele fala, ó, é o espírito que define, e antes de vir a carne ainda tem o perispírito que é definido pelo aquilo que você acredita, que vão formar as células e esse corpo biológico que você tem. E essa carne traz características genéticas que vão te dar algumas tendências. Algumas podem te evitar a erros. Por exemplo, se desde muito cedo você bebe bebida alcoólica e tem um problema hepático, tem um problema com fígado com isso, você pode não beber mais porque não te dá prazer. Então, uma condição genética hepática pode te evitar um vício que você tinha em encarnações passadas. Pode te ajudar nisso. E eu acho que o plano espiritual, quando vai preparar a sua encarnação, o plano espiritual superior, ele sabe disso de cor e salteado. Mas nós agora estamos aprendendo. Então, o espírito que desencarna e conhece a genética, ele vai entrar em mais detalhes. Como é que vão estar meus rins, como é que vai estar minha tendência à bebida, às drogas, as coisas que eu fazia no passado, o meu coração, né? Então você cada vez mais vai evoluindo para entrar em mais detalhes genéticos que vão te ajudar ou podem te prejudicar numa encarnação. Então eu acho que Emmanuel, no século XX, ele já dá uma posição mais próxima do que eu tenho estudado e falado, porque obviamente o espiritismo evoluiu muito depois disso, né? Quase 100 anos. Maria do Carmo Soares, boa tarde. A irradiação eu já coloquei. Marcelo Clemente Ribeiro, boa tarde. Assistindo aqui de Portugal. Olha que coisa boa.
Neia Matos, amo vocês. Márcia Rodrigues, boa tarde, casal. Caramba, meu pai era um traidor. Seria bom eu fazer esse exame? Não. Não, até porque o exame não fala de traição. Coitado do pai dela, já entregou o pai agora. Não. Esse exame, esse gene do guerreiro, depois você bota lá na internet. É um estudo falando sobre um gene de agressividade, né? Que eu nem sou, eu sou um doce. E se ela trair alguém, ela vai dizer que a culpa era do pai dela. Vai dizer que a culpa era do pai dela. Foi genético. Não precisa. Eu fiz por causa do Alzheimer, porque eu queria saber quais eram os cuidados que eu tinha que tomar, já que eu tinha uma predisposição familiar, enfim, isso me assustava um pouco. Diva Monteiro, boa tarde, casal querido, que Jesus nos abençoe. Márcia Rodrigues, acho que a carne é sempre culpada. Pois se não fosse essas sensações que ela nos traz... Bota a culpa na carne, pô. Tão bom. Ela nem sempre é culpada, mas às vezes ela é um peso. Influencia. Ela influencia. A carne, o meio, mas é o espírito que está conduzindo esse carro, né? Então não adianta falar que também já traz não adianta falar que o carro é ruim, por isso que você não está chegando, se você está deixando o carro morrer o tempo todo, né? Diva Monteiro, boa tarde, casal querido, que Jesus nos abençoe. A gente já falou. Júlio César Melo, boa tarde. O nome na irradiação eu já coloquei. Glória. Peraí. Nome da minha nora, que está na perinatal, 5 meses, não pode levantar para não abortar. Não vai. A menina vai ser Clara. Oh, que Clarinha. Clarinha, sossega, Clarinha, espera. Deixa de ser ansiosa, igual a eles. Clarinha, espera que em nome de Jesus e de Santa Clara de Assis, você vai vir na hora certa. Vai vir na hora certa, meu pai. Vera Fernandes Melo, boa tarde, like dado com amor. Os nomes na irradiação aqui eu também já coloquei. Maria Helena Gomes, boa tarde, casal simpático, estou conhecendo vocês hoje, muito prazer, Maria Helena, que Jesus te abençoe. Tamires Rodrigues, nossas quintas são especiais com os esclarecimentos sobre o Evangelho através de vocês, Jesus os conduza sempre. Obrigado, Tamires. Vera Lúcia Leite, ela deu um recado importante. Quem precisar de ajuda para combater as compulsões, hoje terá uma reunião no Lar Frei Luiz, às 17 horas, grupo fraterno para atendimento até às 16. Deve ser 18, né? Grupo fraterno para atendimento até às 16 e a reunião... Não, eu acho que tem um grupo fraterno antes, de atendimento, você chega antes então. E aí assiste a reunião às 17. André Luiz, boa tarde. Se puder na irradiação, vamos colocar. Claro que podemos, em nome de Jesus. Álvaro de Oliveira, saudações do Grupo Espírita Teresa de Jesus e Grupo Espírita Renascer de Campo Grande. Eu já estava sentindo sua falta. Normalmente ele chega cedinho, não é isso? Ele está igual ao Botafogo. Ano passado era o líder, agora não está mais. Ana Laura Coelho da Mota, os pedidos da irradiação já coloquei. Eu queria aproveitar esse pedacinho, porque a gente tem... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta muito importante, para a gente... em nome da irradiação eu já coloquei. Deixa eu ver quem mais está pedindo o nome da irradiação. Tá. Eu queria aproveitar esse tempinho para a gente falar um pouquinho mais sobre o meio, sobre a genética. Então, quando todos nós aqui, né, encarnados, todos que estamos ouvindo através da rádio, porque o plano espiritual ouve nosso programa através da energia. Por isso que lá o Ibope é bem maior do que aqui. O programa mais ouvido no plano espiritual do planeta é o Quintas do Evangelho, né? Já fizemos Ibope. Mas todos nós encarnados somos o resultado de 3 forças. Todos nós. Um é o código genético. Papai e mamãe no momento da fecundação, óvulo, espermatozoide. Então tem um código genético ali que vão te dar probabilidades de você ser o que você é. Hoje a gente já sabe, através da obra de André Luiz, que algumas encarnações, não todas, têm uma programação reencarnatória detalhadíssima. A de Sigismundo teve, inclusive fizeram um protótipo dele e o que ele seria, como ele estaria, sei lá, alguns 60 anos de idade. Então, eles fizeram um boneco mostrando para ele no plano espiritual, olha, se você encarnar
e vier com um homem nessas condições genéticas que nós definimos nesse quadro genético aqui, quando você chegar a 50 anos de idade, 60 anos de idade, você vai ter essas características. Agora, tem certeza que vai ser assim? Não. Depende do que você vai amar ou você vai odiar, depende do que você vai comer, o que você vai beber, depende de outras coisas em cima desse código genético. Está lá na Reencarnação do Sigismundo, André Luiz. Então, código genético, você recebe ele no momento da fecundação, lá, papai e mamãe, no óvulo, né? Criou o embrião, e você vai perder essa característica, essa força, ao final da sua vida, 60, 70, 80, 90 anos. Chegou na idade de desencarnar, toda aquela força genética ela não tem mais valor nenhum, porque ela acaba junto com o seu corpo biológico, ela faz parte das suas células biológicas. Então, é uma característica que você escolhe, ou pelo menos você fica sabendo antes de nascer. Algumas encarnações muito bem detalhadas, outras nem tanto. Você só vai saber se vai ser homem, se vai ser mulher, qual é a cor da sua pele, características biológicas, só o básico. Porque é uma encarnação, e às vezes é compulsória, acontece e não tem nem programação reencarnatória. São espíritos que estão encarnando aí nas primeiras encarnações. Não faz muita diferença as características genéticas que você vai ter para a missão dada, que é criar o ego, né? A individualidade. Então, as características genéticas, você pode receber muita ou pouca informação, ou nenhuma, antes de encarnar, e você vai receber aquela característica, ela vai influenciar a sua vida o tempo todo, desde o ventre da sua mãe até desencarnar. Agora você não consegue mudar ela. Característica genética, recebeu o código genético e aquilo até o final. A nossa ciência não tem essa capacidade ainda de mudar característica genética, porque está dentro de cada DNA de cada célula. Então, talvez teu biotipo, no futuro, né? Talvez no futuro, mas hoje não. Então, teu biotipo, tuas condições genéticas, suas fragilidades e fortalezas, você vai ter a vida inteira. Você sabe antes de nascer ou não, mas no nosso nível de condição de estar ouvindo um programa na Rádio Rio de Janeiro sobre reencarnação, provavelmente 100% das pessoas que estão ouvindo aqui fizeram programação reencarnatória. Eu arriscaria dizer, pela experiência de mesa mediúnica. Então, a maioria, 98%, 100% das pessoas que estão ouvindo, tiveram programação reencarnatória, sim. Algumas mais detalhadas, outras menos detalhadas, mas eu garanto que o mentor que você tem sabe quais são as suas características. Então, você vai viver com essas características enquanto estiver na carne, porque está dentro de cada célula do teu corpo. A outra força é o meio. É o que você come, o que você bebe, como você respira, as pessoas que você convive, né? As condições genéticas estão intimamente ligadas a isso. O que você fuma, a droga que você usa ou não, o exercício físico que você faz ou não, a dieta que você faz ou não. Tudo isso interfere em biotipo que você tem, em dificuldades genéticas, né? De órgãos, de fragilidades que você tem. Então as duas estão interagindo ali o tempo todo. 33% é genético, 33% é meio. O que você bebe, o que você fuma, o que você come, a dieta que faz, o exercício, tudo isso interfere muito. Os outros 33% são as cargas espirituais, que regem características genéticas e biológicas. Uma vez uma mãe me chamou numa palestra como essa, que é complicada, o certo é fazer desde o início para entender, e falou: meu filho é Down, ele tem uma dificuldade genética, no entanto, ele é mais inteligente do que todos os alunos da sala. O que você está falando, que essa fragilidade genética não é a verdadeira. Eu falei, claro que é a verdadeira. Só que, provavelmente, ele teve um meio tão acolhedor e desafiador para ele, estudar em colégios bons, ter uma família que entende, que ajudou ele, e mais, o espírito que está ali pode ser um espírito muito elevado. Que se não fosse Down, talvez tivesse conquistado o mundo. Então ele compensou uma dificuldade genética que ele tem, que é uma característica que difere ele dos outros. Então você vê, os três forças, elas estão interagindo entre elas. Então é 33% cada uma, que eu costumo brincar nas palestras, e 1% o que é? Deus. Os 99% são essas três forças. Mas acabou. Eu não sei o tamanho da sua dor, o grau da sua dificuldade. Esse 1% que ele falou é o tempo que vale acabou. Mais do que os 99%. É isso aí. Eu faço por isso. Esse 1% é tudo. Porque muita gente se incomoda. O peso desse 1% é maior do que os 99%. Então, na hora que esse 1% quer, os 99% não tem nem chance. Que Jesus abençoe a cada um de vocês.
Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.